Olá, pessoal, tudo bem? Espero que sim. Começando, então, a segunda parte da situação de aprendizagem 1, que a gente dividiu em duas etapas, né, para não ficar muito puxada. E agora a gente vem com a álgebra aplicada em alguns contextos, tá? O material eu já estou postando para vocês, junto com esse videozinho aqui explicativo, tá? Então, mais uma vez lembrando vocês, para vocês darem uma olhadinha em qual que são os objetivos da aula, porque assim você tem foco no que que vocês precisam aprender a desenvolver nessa atividade, tá? Deixa eu colocar aqui no modo apresentação para ficar mais visível para vocês. Então, nessa aula, o objetivo é reconhecer equivalência entre expressões algébricas, realizar operações simples com polinômios, resolver situações-problema que envolvem expressões algébricas, ler e interpretar os enunciados, resolver situações-problema que envolvam expressões algébricas, resolver e elaborar situações-problema algébricos em contextos geométricos e representar e resolver por meio de expressão algébrica diferentes tipos de situação-problema. Pessoal, nós estamos atrasados em relação às aulas do Centro de Mídia, tá? Então, para essa semana, nem é aconselhável vocês assistirem às aulas do Centro de Mídia. Dá uma esperadinha, assiste só esse material que eu estou colocando aqui. Parte 2, então, dessa etapa. Agora a gente vai ver a álgebra aplicada em contextos diversos, tais como situações que envolvem interpretação de situações-problemas com contexto financeiro, situações que envolvem problemas e interpretação geométrica. O que é importante nisso tudo? Importante é sabermos que sempre que houver uma relação entre dados de um problema, podemos construir uma expressão algébrica para identificar matematicamente essa relação. Então, isso tudo que eu coloquei aqui, ó, eu coloquei para vocês copiarem, porque é a forma que eu apresentei para vocês o conteúdo, não tá na apostila dessa forma, tá? Copia no caderno. E aí vocês vão para a situação de aprendizagem 1, nós vamos fazer ela junto, tá? Eu vou explicar aqui, se precisar a gente vai à lousa, mas o que eu quero que vocês percebam é que tem uma facilidade essa matéria, ela não é difícil. O que a gente precisa fazer é conseguir construir uma relação entre os dados da atividade, tá? Então, atividade 2, da página 63, lá da apostila de vocês. Quem não tem apostila, eu coloquei lá no Classroom para baixar, tá? Simone, quem não tem apostila vai ter que copiar a pergunta, né? Agora, quem tem apostila, faz na apostila. Simone costura calças para uma confecção. O seu salário é composto de duas partes. Uma é fixa, no valor de R$900, e uma é variável, que depende do número de calças costuradas. O que é variável? Pode ser mais, pode ser menos. Sabendo que ela recebe R$7,50 por calça costurada, preencha a tabela que permite o cálculo do salário da Simone a cada mês. Então tá aqui, ó. Primeiro mês, se ela costurar 10 calças. Segundo mês, se ela costurar 24. Terceiro mês, se ela costurar 35. Quarto mês, se ela costurar 45. Então, vamos fazer a tabela, né, que foi o que foi pedido no exercício. Vamos primeiro orar a tabela, depois a gente vê o que a gente pensou aí, tá? Então, tá lá, ó, 10 calças, eu faço 10 vezes R$7,50. E como que fica o salário dela? O salário dela fica, essa parte variável aqui é o 75. E o salário mensal é o 75 mais os 900. Então, ela passa a receber 975. Se ela fizer 24 calças, eu faço 24 vezes 7,50. Deu 180. Então, o salário é a parte variável, 180, mais os 900 que é fixo. E assim por diante. Então, é possível calcular multiplicando-se a quantidade de calças costuradas por 7,50 e a esse total somar 900. Facinho, né? Isso daí é uma ideia algébrica, tá? Existe uma forma para calcular o salário para qualquer costureira dessa confecção, uma vez que o cálculo segue o mesmo procedimento feito para Simone. Escreva a expressão algébrica que permita calcular o salário de cada costureira. Vamos voltar aqui na anterior, ó. Vocês viram que a gente conseguiu construir uma relação entre o número de
de peças produzidas e a parte variável. Então, o que eu faço? O número de peças produzidas eu sempre multiplico por 750, não é? Então, eu construí uma relação entre a parte variável, que é o número de peças construída ou fabricada, e o valor do salário da costureira. Então, a resposta seria o quê? O salário da costureira, esse N aqui é o quê? O salário dependendo do número de peças que ela produziu. É 900 mais 750 vezes N, onde S é o salário e N é a quantidade de calças costuradas. Então, ó, salário se costurar 100 calças, eu faço 900 mais 750 vezes 100. Entenderam? Então, construiu uma relação entre o número de calças costuradas e o salário final da pessoa. Em um determinado mês, foram costuradas um total de 223 calças. Sabendo que na confecção trabalham 3 costureiras, calcule o valor que o dono da confecção gastou para o pagamento do salário da costureira nesse mês. Nesse caso, independe saber qual costureira costurou mais ou menos. É o quanto que o empregador vai gastar com o salário dessas 3 costureiras, tá? Tem uma informação que está errada aqui, foi bom que a gente colocou aqui junto, vamos já consertar. Se são 3 costureiras, vai ter que ser 3, deixa eu copiar aqui o sinalzinho de multiplicação, vai ter que ser 3 vezes 900, vocês concordam? São 3 costureiras, elas ganham o fixo de 900, só que cada uma ganha o fixo de 900, não 900 dividido pelas 3. Então, vamos supor, a Aninha, a Bia e a Carol, 3 costureiras. A Aninha tem 900, a Bia tem 900 e a Carol tem 900. Então, são 3 vezes 900. Colocamos aqui 3 vezes 900 porque são 3 costureiras, tá? E aí eu coloco 750 vezes 223, que foi a quantidade de peças fabricadas. E aí vai ter uma mudança aí, ó. O salário vai ficar assim. Deixa eu pegar aqui a calculadora do celular para ficar mais fácil para gente fazer junto. O salário vai ficar assim, ó. 3 vezes 900 dá 2.700. Esse é o fixo que ele vai pagar para as 3 costureiras. E aí, 7,50 vezes 223 dá 1.672,50, certo? Somando esses dois valores, aí sim a gente encontra o quanto que ele vai gastar com o salário. Vamos colocar aqui R, né? O cifrão. E aí sim a gente vai escrever o valor que ele gastou. Então, ó, foi interessante a gente fazer isso, que eu não tinha percebido, que não tinha levado em consideração que são 3 costureiras, então cada uma ganha 900, tá? Isso é o que o empregador vai gastar pagando o salário das funcionárias. Cada uma vai ganhar 900, mais o que lhe couber de parte variável referente à costura das 223 calças, tá? Vamos para o exercício 2.4. Eu coloquei aqui um exemplo, mas eu gostaria que vocês tentassem fazer o exemplo de vocês. Então, ele quer que a gente elabore um problema que envolva a produção de produtos que possa ser expressa algebricamente. Não precisa ser produção, tá? Pode ser qualquer relação, pode ser qualquer relação que envolva quantidade de algum produto e preço ou salário, sei lá. Então, ó, o importante é isso aqui, ó, que eu coloquei. Importante que vocês sigam o estabelecido no início da aula. O que eu coloquei lá? Precisa ser construída uma relação entre os dados do problema. Então, vamos pensar o problema. Ó, o preço do litro do etanol no posto é R$ 1,99 o litro. Escreva uma relação algébrica que dê o preço a ser pago na bomba do combustível. Você deve notar que 1 litro eu gasto R$ 1,99. Se for 2 litros, 2 vezes R$ 1,99. Se for 3 litros, 3 vezes R$ 1,99. Portanto, se comprarmos X litros, teremos o preço dado por X vezes R$ 1,99. Então, olha aqui a expressão algébrica. O preço é dado por
x vezes 1,99. Copia aí no caderninho de vocês, tá? Para vocês entenderem que a gente teve aí o objetivo inicial de construir uma relação entre os dados do problema, tá? Vamos lá. Exercício 3.1. Para comemorar o aniversário da cidade, uma empresa organizou um evento com várias atrações, como teatro, musical e brinquedos diversos. O ingresso para a entrada custou R$ 35 e cada participante pagaria somente pelas atrações das quais participassem. A Ana e seus 4 amigos se divertiram muito e, ao sair, pagaram pelas atrações das quais participaram. A Ana pagou 3 atrações. O Carlos foi a 5 atrações. O Otávio escolheu apenas 2. E a Cláudia participou de 5 e o Jorge de 6. Considerando que o valor para cada atração é único, de R$ 7, quanto gastou cada um nesse evento com o valor pago pela entrada e pelas atrações? Construa uma tabela. Então tá aqui a tabela, ó. Primeiro vamos pensar a Ana. A Ana participou de 3 atrações. Cada atração custa R$ 7, então eu faço 3 vezes 7, daria 21. O valor gasto por cada um dos participantes aqui, nesse caso da Ana, é o quê? É o 35, que é fixo, mais os 21 que ela gastou com as 3 atrações, dá 56. Vamos para o caso do Carlos. O Carlos fez 5 vezes 7, ele foi a 5 atrações. Então foi 35 mais 35, ele gastou 70. O Fábio, 2. 2 vezes 7, 14. 35 mais 14, 49. 5 a Célia. 5 vezes 7, 35. 35 mais 35 também gastou 70. E o Paulo, 6. 6 vezes 7, 42. 35 mais 42, ele gastou 77. Então tá aqui a tabelinha. E aí, se você observar essa coluninha aqui, você já consegue imaginar qual é a relação entre as duas informações, entre o preço pago e o número de atrações que o participante frequentou. Então vamos para a atividade 3.2. A fila para pagar parecia muito longa, mas todos foram atendidos rapidamente. A Ana achou estranho, pois comentou que calcular o valor a ser pago individualmente seria demorado. Porém, o Carlos disse que o atendimento foi rápido, porque a atendente utilizava uma fórmula para este cálculo. Pensando nisso, junte-se a um colega. Bom, não vai dar para fazer com um colega, mas nós vamos descobrir um modo eficiente de calcular a despesa de cada participante. Então, vamos fazer o seguinte, pessoal. Ó, o pagamento a gente vai chamar de P. É a letra que eu quis dar. Podia ser outra? Podia. Quantidade de atrações, eu vou chamar de N. Poderia ser outra letra também, tá? Aí eu tenho o valor da entrada que é fixo, é 35. E eu tenho o valor por cada atração, que é 7. E aí a fórmula fica sendo o quê? O preço depende do número de atrações que você frequentou, ó, do N. Ele é dado por quê? Pela seguinte conta, 35, que é o fixo, mais 7 vezes o N, que seria o número de atrações frequentadas. Então, a fórmula, a expressão é essa daqui, ó, certo? Encontramos a relação entre número de atrações e preço. Então, lembra que eu falei? Eu preciso encontrar uma relação entre os dados do problema. Quais dados? O preço e o número de atrações. Vamos para a atividade 3.3. A partir da expressão encontrada, determine o valor a ser pago para cada participante a seguir. Ficou fácil agora, né? Eu já sei a fórmula. O participante 1 fez 8 atrações, o 2, 11, o 3, 9 e o 4, 11 também. Então, ó, o que eu vou fazer? Naquela regrinha que eu fiz aqui em cima, eu troco o N, que aqui, ó, tá aparecendo na expressão, por 8. Então, vai ficar 35 mais 7 vezes 8. Multiplico o primeiro. Lembra aquelas regras de operações a serem feitas em expressões numéricas que vocês aprenderam lá atrás na vida de vocês? Usa aqui ainda, ó. Multiplica primeiro, 7 vezes 8, 56, mais 35 vai dar 91. E é assim que faz a tabela toda, tá? Não vou ficar explicando linha por linha para não ficar longo o vídeo e vocês ficarem cansados. Atividade 4.